pouquinho sobre sucesso, né? É uma pergunta que é recorrente. Poxa, vou ser bem-sucedido, né? Terei sucesso na vida? E a gente olha o nosso mapa também com esse olhar, né? Poxa, será que eu vou realmente conquistar as coisas que eu desejo? Eu sei que sucesso, ele é algo, assim, é um termo muito abstrato. Sucesso para mim pode não ser o mesmo significado de sucesso para uma outra pessoa. Contexto também é importante, né? Uma figura, de repente, hollywoodiana, o sucesso para ela é algo muito mais magnânimo do que para mim, que sou uma pessoa comum, né? Mas, por mais que a gente tenha questões, claro, filosóficas do sucesso, de ser bem-sucedido, a gente há de concordar que existe um permeio, né, do que seria uma pessoa bem-sucedida. Principalmente aqui no Ocidente, né? Então, de repente, numa visão oriental até pode ser algo diferente, mas aqui a gente tem muito essa questão de uma boa situação financeira, reconhecimento na carreira, ou pelo menos no que você se propõe a fazer, ter um equilíbrio, né, às vezes na questão familiar, bons relacionamentos, se propor a conquistar algo e conseguir chegar realmente no topo, né, de carreira ou das coisas que você se propõe. Então a gente tem sim alguns indicadores de ser bem sucedido, tá? Claro que é um caminho que depende muito também do que se faz para chegar lá. Algo que é muito importante em astrologia é a gente tirar um pouquinho essa visão fantasiosa, que são os planetas que fazem as coisas pela gente, né? Ai, nossa, eu tenho um Júpiter no meio do céu, então eu sou uma pessoa que estou fadada ao sucesso. Não necessariamente porque eu posso ficar ali sentada e não fazer nada, né? Aí eu posso ter simplesmente um indicador com uma possibilidade brilhante e não executar. Contexto pessoal é muito também significativo, porque o sucesso, por exemplo, se eu sou uma pessoa que mora numa cidade do interior, né? De repente numa cidade menor, eu tenho um estilo de vida. Eu ser bem-sucedido significa o quê? Em relação ao meu contexto de vida. E isso também é importante porque a gente tende a se comparar muito com os outros, tá? Então eu posso ser muito bem-sucedida no que eu me propus a fazer, né? Ter um retorno bacana, e não necessariamente ser uma atriz de Hollywood, ser um jogador de futebol, ser uma modelo famosa. Existem várias maneiras da gente ser bem-sucedido, mas também se sentir bem-sucedido em relação às coisas que a gente quer conquistar na vida, tá? Então eu peguei aqui alguns indicadores, tá? A gente tem geralmente o Sol numa posição interessante. Júpiter geralmente é um indicador de prosperidade, de abundância, de sorte. Então, quando a gente tem mapas onde Júpiter está proeminente, também é uma tendência das pessoas conquistarem as coisas. Mas tem um parênteses aqui, às vezes do planeta que a gente tem mais receio. E que eu percebo muito forte em mapas de pessoas bem-sucedidas, que é Saturno. Mas por quê? Se a gente tem tanto medo de Saturno? Nossa, mas Saturno restringe, Saturno, né? Traz limitação, escassez. Então, um Saturno bem posicionado, ele faz com que a pessoa concretize as coisas, consolide. Júpiter, tudo expande, certo? Então aumenta, pode trazer sim prosperidade, mas não quer dizer que a pessoa vai conseguir reter aquilo, que ela vai conseguir administrar aquilo de uma maneira bacana. Para quem tem o sucesso como um patamar de fama, a lua também é importante, tá? O sol, eu acredito, pelo menos na minha visão de sucesso, né? Que, como eu falei, é muito peculiar, dependendo das pessoas, cada uma olha para algo de uma maneira diferente. A fama não seria para mim um fator de sucesso, mas o reconhecimento sim, né? Por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu tenho as coisas que eu me proponho a fazer e eu tenho um reconhecimento bacana sobre isso, tá? Então a gente tem esses como indicadores genéricos, claro, e a gente sempre tem o contexto em cada mapa. Então, por exemplo, uma boa posição por dignidade. O que é uma dignidade, né? Está no signo que comanda, então Sol estar em Leão, ou Sol estar numa exaltação, ter de repente Júpiter, né, numa posição bacana, fazendo bons aspectos com o meio do céu, com ascendente, uma lua também proeminente, né, pode ser que sejam indicadores, tá? Lembrando sempre que a gente tem um mapa como um mapeamento de possibilidades, de desenvolvimento de acontecimentos, tá? A gente tem a nossa parte também para, se vem uma oportunidade, eu agarrar e eu dar forma a ela, eu executar o que está se propondo ali. Peguei um mapinha de uma pessoa que é reconhecidamente alguém de sucesso, né, que é o Neymar, no que se propõe a fazer, né? E olha que interessante. Então ele tem um Júpiter que a gente poderia olhar, mas Júpiter não está muito bem aqui, porque ele está em Virgem, então ele está em exílio, né? Ele liga com o signo de Peixes que está em oposição. Mas ele está numa posição angular, isso aqui é uma dignidade acidental, né? Termos técnicos, mas é uma dignidade. E o que é interessante a gente observar? Ele está fazendo trígonos.
Esse Júpiter está na área da carreira, da exposição pública, do status social, e ele faz um bom aspecto com a área 2, e olha o tanto de coisas que ele tem na área 2, que é a área financeira. E vamos, né, assim, reconhecer que a gente vive numa estrutura muito material, e sim, a questão financeira ela é importante para o sucesso, certo? Então a gente tem aqui um bom aspecto, né? A gente tem também uma benéfica aqui que é Vênus, fazendo um bom aspecto com o benéfico que é Júpiter. A gente tem Saturno bem posicionado por signo, né? Então ele está numa área que ele comanda, tá? Eu uso as regências clássicas, então aqui Saturno é o comando de Aquário, Saturno também comanda toda essa área 2. Então a gente tem um aspecto interessante que traz essa questão de consistência, certo? De consolidação das coisas. A gente tem um Sol aqui que também está junto com esse Saturno e com esse Mercúrio, né? Esse Sol, ele não tem tanta proeminência, porque ele está na parte baixa do mapa. Esse é um mapa noturno, tá? Aqui é a linha do ascendente. Quando o Sol está abaixo, a gente dá uma ênfase para a questão lunar. Então essa lua dele tá angular, também tem muita força. É uma lua bem posicionada, por estar em peixes, né? Bem assim na entradinha, né? Já do signo de peixes, já aplicando então para essa posição de Júpiter aqui. Lembrando que a Lua, ela também rege a casa 8. Quem fez o workshop O Caminho do Dinheiro sabe que isso aqui é muito importante para a questão financeira. Ele tem um eixo financeiro muito forte, com grande proeminência de sucesso na carreira e de consolidação das coisas, né? Que ele se propõe a fazer. Óbvio que ele é um jogador, né, talentoso, então a gente tem também questões de Marte, que tem a ver com esporte, né, uma correlação forte de Mercúrio também. Então esse é um mapa que teria indicadores de sucesso ou de conquistas, né, inclusive conquistas materiais. Mas imagina que não fosse o Neymar, que imagina que fosse pessoa comum, eu poderia ter sucesso, né, por exemplo, em empreender em algo, eu poderia ter um sucesso financeiro, por exemplo, se eu saio de um patamar, eu poderia ter uma ascensão profissional e financeira na minha vida, não necessariamente que eu fosse ser alguém super famoso, mas dentro do universo onde eu estou inserido, eu provavelmente seria alguém com reconhecimento. Claro que tudo que envolve Saturno precisa da maturidade de fazer, né, e se comprometer com digamos, as diretrizes de Saturno, tá? Saturno não dá nada de graça, né? A gente conquista, tá? Então, se você tem alguns pontos aí, claro, não pira na batatinha achando, nossa, vou ser famosérrima, vou, né, ter muito reconhecimento. Pode ser que você tenha, torço por você. Mas vamos fazer, assim, uma leitura bem pé no chão. Dentro do seu cenário de vida, né? O que você já pode fazer e ir consolidando e você vai percebendo que existem padrões, por exemplo, quando tocam momentos ali no seu mapa natal que tem uma promessa, né, de desenvolvimento para esse potencial, você está fazendo também a sua parte, tá? Então procura aí um Júpiter bem posicionado nos ângulos, ou seja, no meio do céu, no ascendente, em domicílio ou em exaltação. Ele está em domicílio em Sagitário e em Peixes, né? E ele está em exaltação em Câncer, tá? Ele estando muito próximo ao meio do céu, se você tem uma questão, às vezes, solar também, um sol proeminente no meio do céu, também pode ser um indicador de reconhecimento. Bons aspectos com as áreas financeiras, não só a questão de casa 2, mas a casa 8 e a casa 11. Por que a casa 11? Porque a casa 11 ela é uma casa de ganhos e benefícios em relação à sua carreira. Então, às vezes, você tem um Júpiter ali na 12, que está super bem posicionado, né? Trazendo o potencial de ganhos e benefícios em relação à sua carreira, aos seus objetivos, tá? E claro, a gente sabe que sim, sucesso tem uma questão subjetiva ligada a ele, mas se você tem aí o seu padrão de métrica de sucesso, o que é sucesso para você? Pega os conceitos, aí faz aquela análise de quais são os planetas que têm essa correlação de conceito em relação ao seu padrão de sucesso. Pode ver que vai ter um padrão parecido em relação a Júpiter, Sol, essa construção e solidez de Saturno, porque você pode, por exemplo, ter uma grande sorte de Júpiter. Eu ganhei na loteria. Quantas histórias a gente conhece das pessoas que perdem tudo simplesmente porque não conseguiram administrar, não tiveram aquela mão saturnina, né? Então observa aí, pega os conceitos e vê no seu mapa. A partir do momento em que você entendeu, vê se não tem um trânsito ativando em algum momento isso para você perceber se tem alguma oportunidade se abrindo e aí você agarra ela com unhas e dentes, né? Para também colocar em prática a sua promessa natal, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Pode ser em relação ao seu mapa, pode ser em relação à astrologia no geral, nessa questão de sucesso, né? E que eu vou dar uma olhadinha, vou respondendo conforme vai dando o tempo, tá bom? Até a próxima!